livros, revistas, jornais, vídeos, internet, fotografias. A história da Câmara Municipal de Botucatu já foi contada de várias formas e está disponível em muitos lugares, mas a partir de hoje ela vai ser escrita com uma nova versão. A versão de pessoas que na maioria das vezes esteve fora do palco principal, mas são atores fundamentais, decisivos para a qualidade do enredo, o time de servidores da casa. Atualmente, a Câmara Municipal de Botucatu tem 33 funcionários trabalhando em diferentes áreas: administrativa, atendimento ao público, secretaria, manutenção, informática, transporte, telefonia, jurídico, comunicação. Nós da TV Câmara, inclusive, somos os caçulas desse time. Chegamos há poucos anos, mas aqui tem gente que trabalha junto há mais de 20 anos. Tem também, inclusive, gente que está aqui há quase 40 anos dedicando sua vida a essa instituição. E é com algumas dessas pessoas que nós vamos conversar agora. E não para fazer um registro histórico, preciso, fiel de datas, nomes ou acontecimentos cronológicos desses quase 160 anos de história da Câmara Municipal. Mas a gente quer que vocês compartilhem um pouco das experiências que vocês viveram aqui, de memórias que vocês trazem em tantos anos de serviço e de parceria. Uma trajetória que foi fundamental para que a Câmara tivesse o reconhecimento que tem hoje. Em um levantamento feito em 2016, a Câmara de Botucatu foi apontada como a mais econômica, a mais enxuta e um modelo de gestão, de eficiência em todo o estado de São Paulo. Além de fazer um resgate dessa história, da parte que vocês viveram dessa história, esse momento também é o momento da gente prestar uma homenagem a todo o quadro de servidores da casa que estão aqui representados por vocês, que são os que já estão nesse caminho há um pouco mais de tempo. Então eu gostaria de começar agradecendo sim de todos vocês, porque eu sei que para muitos de vocês é um grande desafio estar aqui na frente das câmaras hoje, né? Muito obrigado pelo sim de vocês, eu estou muito feliz de poder conversar com vocês. E eu queria que a gente começasse fazendo uma apresentação, assim breve, né? Cada um se apresenta. Vou pedir para começar com quem está há mais tempo na casa, pode ser, Antônio Carlos? Então, fala pra gente o seu nome, há quanto tempo você está aqui. Eu entrei em 1981. Você é carinhosamente chamado por Toninho. Isso. Pelos seus colegas aqui, correto, né? Quanto tempo você tem de casa? 37 para 38. Então, você é o mais antigo mesmo, ainda na ativa. Com certeza. Eu sou Isabel, estou na Câmara há 22 anos, entrei aqui em março de 96 e trabalho na Secretaria da Câmara. Eu sou a Edna Delmo Franco, eu estou há 24 anos na Câmara. Eu sou o Vladimir, eu entrei na Câmara Municipal dia 1º de fevereiro de 2000, sou muito grato por vocês. Meu nome é Rodolfo, eu sou motorista da Câmara, estou aqui há quase 19 anos e quero agradecer a todos os colegas que trabalharam comigo. Eu sou a Gilmara, trabalho aqui há 24 anos, entrei em 94, eu sou parte da manutenção. Eu sou a Silmara Ferrari de Barros, diretora administrativa da Câmara, estou também dessa leva aí de 94, entrei em novembro, estou na Câmara há 23 anos e 10 meses, com muito orgulho. Agora eu queria propor que a gente fizesse uma viagem no tempo, assim, todo mundo aqui tem quase 20 anos de casa, né? Se vocês voltassem lá atrás, assim, qual que é a primeira lembrança que vocês têm de vocês aqui na Câmara? Né? Ou no dia que veio assumir a vaga, ou quando prestou o concurso, ou quando começou a trabalhar, ou quando deu uma bola fora, não sei. Mais de 20 anos, então a gente tem muitas lembranças, né? Muitas recordações. E se fosse para elencar aqui, ficaríamos falando a tarde toda.
Mas assim, eu acho que assim como eu, ninguém esquece quando chegou na Câmara. Eu prestei o concurso público aqui, né, somos todos concursados, né, de cargo efetivo na Câmara, e eu não tinha noção alguma do que seria a Câmara. Eu sabia que eu iria desempenhar o cargo de auxiliar administrativo naquela época, mas assim, eu não saberia o que eu ia enfrentar. Então eu tive uma insegurança. Eu trabalhava no colégio e eu deixei o serviço para vir para cá, tá? O que me motivou? Um emprego público. Mas eu não tinha noção, porque era uma casa política, então eu não tinha noção de como seria essa estabilidade, de como eu iria me adaptar nesse ambiente que até aquele momento era alheio à minha rotina diária. Então, assim, a insegurança, tá? E assim, o que me marcou é que eu entrei em 94, tá? E no final de 98, com pouco tempo de Câmara, eu assumi o posto maior da instituição, que é o cargo, né, a função de direção. Então, assim, são momentos marcantes na minha trajetória, mas que hoje eu olho para trás e me recordo com muito orgulho e satisfação. Então, em 1981, quando eu ingressei na Câmara, que era o presidente do AGEU, até por carinhosamente, uma pessoa muito especial para mim, que fez parte da minha vida dentro da Câmara Municipal. Aprendi muito com eles, com esse pessoal da antiga, Progresso Garcia, Baís Fadel, Dr. Éder Treza. E se for falar, vou ter que falar todos eles, né? Então eu acho que a Câmara, para mim, foi minha segunda casa, entendeu? Com muito orgulho, porque daqui saiu o sustento da minha família. Bom, eu vou falar um pouquinho assim do que eu me lembro, assim, do tempo antigo, quando eu entrei aqui em 1994 também, a partir de julho, né? A gente foi recebido naquela época com muito carinho, assim, na época pela diretora Ana Stipe, e isso marcou bastante também a acolhida que ela deu pra gente. Nós éramos, assim, os funcionários naquela época, né? Os primeiros concursados, que depois da Constituição de 1988, logo em seguida, que eu acho que foi um dos primeiros concursos que teve na época na Câmara. E assim, nós fomos acolhidos muito bem, assim, sempre senti a Câmara como uma segunda casa para mim também. É uma extensão da casa da gente, porque ontem quando a gente convive com os amigos e tantas pessoas que passaram, tantos vereadores, pessoas que acabam se tornando assim, parte da vida da gente, né? Amigos mesmo, que a gente conheceu e sempre encontra algum assim, pela rua, e a gente nunca vai mais esquecer. É uma história, fez uma história na vida, marcou a vida da gente, a Câmara, né? Então, falando assim dessa história, né? A Câmara viveu momentos bastante específicos, a gente ouve falar de mudança de prédio, de independência, né? Vamos comentar um pouquinho sobre a participação de vocês, como é que foi para vocês que estavam fazendo parte aqui do quadro de servidores, alguns momentos pontuais mesmo, por exemplo, assim, em relação à relação mesmo do Poder Legislativo, Câmara Municipal, com o Poder Executivo, a Prefeitura. Parece que até hoje ainda existe uma certa confusão, que as pessoas acham que é a mesma coisa. E não é, mas isso tem uma origem lá atrás, tem uma história, né? Parece que no começo vocês eram vinculados mesmo à Prefeitura. Como é que foi isso, Silmara? Exatamente. Como você mesmo disse, hoje as pessoas, no nosso convívio social, as pessoas nos confundem, né? Você trabalha na Câmara, na Prefeitura, né? Ali na praça. Então as pessoas não entendem muito bem que são dois poderes distintos. E isso, como você bem colocou, é retrato do passado. A Câmara, ela sempre foi uma unidade orçamentária do município, ou seja, ela aparece no orçamento geral do município como uma unidade em separado, tá? Mas até 94 a Câmara era totalmente vinculada, ou seja, os funcionários que até aquela época eram disponibilizados para trabalhar na Câmara, eles eram geridos ainda nos departamentos da Prefeitura. Vou explicar. A Câmara, ela tinha um orçamento lá, um recurso que era para o custeio e manutenção dela, mas quem administrava, quem geria isso,
era a contabilidade da prefeitura, era o departamento de pessoal da prefeitura, ou seja, a nossa nomeação, certo? Todas as despesas que a Câmara tinha para sua manutenção, água, luz, telefone, quem fazia o empenho dessa despesa era a contabilidade da prefeitura. Então, todo mês, a Câmara fazia um informe. O que era esse informe? Era um documento que a gente relatava a situação funcional, né, Edna? A Edna fez muito essa rotina e mandava para lá tantas faltas, relacionado ao dia a dia. Então aqui fazia-se o controle, mas quem geria a folha era o departamento pessoal. Os empenhos também, sabe? O pagamento dos vereadores, tudo isso era feito através dos setores da prefeitura. Daí, nesse cenário, como eu falei, eu entrei em 94, em novembro. Logo em dezembro, a Câmara implantou o seu primeiro sistema informatizado, que foi na área de contabilidade. Porque a partir de 95 a Câmara passou a efetuar as notas de empenho, que é um documento contábil, a fazer os cheques, a fazer os pagamentos aqui. Isso começou em 95. A prefeitura repassava o 12º, e aí a Câmara, nesse concurso que fez em 94, muito bem lembrado pela Edna, que foi o primeiro, né, depois daquelas grandes mudanças que a Constituição colocou, ela também contratou um profissional na área de contabilidade, né, a saudosa Célia, que já não está mais entre nós. E à época eu tinha formação técnico-contábil e foram treinar a Célia para mexer nesse sistema e me chamaram. E aí já fui, assim, depois de um mês, trabalhar nessa rotina com a Célia. E com isso que veio o sistema informatizado, mas a informática chegou. Porque quando nós entramos, a gente trabalhava em máquinas de datilografia. Nós fazíamos os documentos em 2, 3 vias no papel carbono. Então a rotina era uma. Depois de 95 já começou outra. Tá? Então assim, a gente já começou a cortar aquele cordão com a prefeitura. Certo? Daí, em 96, a Câmara tirou seu CNPJ, que até então era tratado no CNPJ da Prefeitura. Aí a Câmara passou a ter um CNPJ a partir de março de 1996. E aí, com isso, o que veio? Aquela rotina de RH, de departamento pessoal, também foi transformada, foi aprimorada. A gente contratou um sistema informatizado. A Edna e a Isabel trabalharam muito nessa rotina, né? Elas podem depois detalhar melhor. E aí, o que aconteceu? A informática foi chegando, as mudanças foram ocorrendo, mesas que serviam para amparar máquinas de datilografia tiveram que ser substituídas porque mesa de computador tinha um outro layout. Então foi mudando o mobiliário. Quando nós chegamos, ainda essa leva de 94 para cá, a gente já veio nesse prédio, mas o Toninho trabalhou na Câmara funcionando num outro prédio lá no La Salle. E aí o que aconteceu em 95? Mudanças não só de estrutura, mas física. A Câmara saiu daqui, foi funcionar administrativamente lá na Avenida Dom Lúcio 196, onde está a Advocacia Pérez e A1, e o plenário saiu daqui e foi funcionar em cima da Associação Comercial, na Marechal Deodoro. E como que era, assim? Porque às vezes a gente na correria do dia a dia, eu imagino vocês, né? Cada um tocando a sua rotina, e aí parou para gravar aqui a entrevista. Quando a Silmara começa a contar e falar dessas coisas, vem vindo na cabeça de vocês essas lembranças, né? Ela falou mais especificamente do Toninho, da Bel, da Edna. Como que era o dia a dia de vocês quando estava um pedaço num lugar, o outro pedaço no outro, máquina de escrever carbonado? Tinha que se preparar lá na parte de cima, lá no Dom Lúcio, lá onde ela citou o nome lá do escritório, onde hoje funciona o escritório, que era a Câmara Municipal, e à tarde a gente pegava o carro e trazia todos os materiais aqui para Marechal Deodoro, onde é a CIB, a antiga CIB, né? Que funciona hoje a Associação dos Funcionários Públicos aí, e toda segunda-feira trazia todos os materiais aqui para fazer a sessão aqui. E no transcorrer da semana, os vereadores subiriam lá na Câmara Municipal para fazer suas indicações, seus requerimentos, seus projetos. E isso aí, com o longo do tempo, foi para fazer a reforma aqui. Porque isso aqui era a Biblioteca Municipal. A Câmara, quando ela veio para cá, ela funcionava no La Salle. E aí, em intermédio disso aí, o Valdir Duarte, o Jamil, ele conseguiu esse prédio aqui, mas esse prédio aqui estava muito deteriorado, entendeu? Aí trouxe meio
que nem diz o caipira, aos trancos e barrancos para cá a Câmara para não pagar mais aluguel pela sala. Aí a gente ficou aqui, mas só que na época era muito ruim o prédio. Aí eles tentaram fazer essa reforma que foi feita, até foi o Mário Sartor que fez, a sobreira que fez a reforma. Aí a gente foi lá para Dom Lúcio e fazia as reuniões aqui. Aí quando reformou, desceu tudo para cá. Então foi uma história de ir e voltar. Até chegar nesse ponto que se encontra hoje. E você lembra, Toninho, a gente ficou lá, quase que 95 inteiro. Nós viemos para cá em outubro de 95, nos instalamos, já nessa parte já praticamente informatizada. Uma semana depois, aquela chuva de granizo que atingiu Botucatu colocou a Câmara tudo para pôr água abaixo. A gente chegou, esse plenário aqui, nós fomos entrevistados pela TV Tem, né, na época Globo, recolhendo água, tivemos que furar a parede para expor água. Então, assim, e um prédio recém-reformado. Então, aqui a gente não tem lembrança só de parte administrativa. Não. A gente depois arregaçou as mangas muitas vezes em muitas reformas da Câmara. E acho que porque a gente em poucos, né, número de servidores, assim, nós não tínhamos esse negócio de, minha função era isso, minha função, não tinha esse negócio de função, o que exatamente fazer. Eu já cheguei a lavar banheiro, já cheguei a cuidar de, assim, vamos supor, de quase todos os departamentos, acho que todos nós já fizemos isso aqui também. Assim, de cuidar, não era só fazer o nosso serviço, a gente via a Câmara como um todo e sempre tentava fazer o melhor. E coisas que não tinha nem nada a ver, às vezes, com a nossa função. Vocês eram em menos funcionários, em rotinas mais burocráticas e mais difíceis até, né? Porque eram feitas tudo manualmente. Você estava falando que transcrevia o livro à mão? Isso, na época da Célia, ela entrou, todo o livro escrito era feito à mão mesmo, era aqueles livros de contabilidade transcrito tudo na mão. E depois veio a tecnologia e foi auxiliando, né? E nesse momento também o quadro de funcionários foi sendo ampliado, foi necessário ir criando departamentos e funções específicas, né? Foi nesse momento que você entrou, Vladimir? Foi nesse momento que eu entrei como telefonista, né? Que eu entrei em 2000 como auxiliar de serviços gerais. Eu fiquei 2 anos auxiliar de serviços gerais e depois, no ano de 2002, eu passei a ser telefonista. Eu me lembro que eu suava frio, que a primeira pessoa que pediu um telefonema foi o vereador Colense. Ele pediu me liga lá no colégio Santa Marcelina. Gente, não era que nem agora, você tem um computador, você digita a palavra, sai tudo, né? Era aquelas brochurão assim, a gente procurar a lista telefônica assim, e você não achava e ficava frio, e tinha que ter tempo, né? Então foi isso aí, ficou marcante para mim. E daí, eu imagino você contando do vereador, como cada um deve ter uma história, né, de que suou frio com o vereador. A Gil, que está dando risada ali, já serviu o cafezinho errado para algum deles? Gil, conta para nós alguma coisa que você passou por um perrengue assim. Já. Já, e de ficar muito nervosa, de passar muita vergonha, principalmente no começo, quando eu entrei aqui. Eu não sabia muito, eu sempre trabalhei com criança. Daí entrei e lidar com eles, para mim, foi muito difícil, muito complicado. E cada um é de um jeito, né? Como é que vocês fazem assim? E a Gil trabalha em sessão, em eventos, ela oferece água. Então, cada um é de um jeito. Um quer ser servido, o outro quer que ponha pela direita. Tem isso? Tem. Um quer gelado, outro quer sem gelo. Outro quer 2 copos em vez de 1. É uma briga, às vezes você vai tirar e ele não quer deixar tirar. E tem também um protocolo, né, que tem que seguir. Mas aí a cada 4 anos muitos saem, vêm outros, né, alguns permanecem, os presidentes também. Como é que vocês, servidores, como é que o quadro de servidores administra essa relação, né, com os vereadores? Porque eles são transitórios, eles vão passar por aqui, mas eles vão ficar durante o mandato, eles são uma autoridade. Como que é essa relação? Quem gostaria de comentar um pouco sobre isso? Eu posso dizer que quando eu entrei aqui, a Silmara já era nossa diretora, né? E, na verdade, ela foi essa grande mediadora, né? Toda vez que troca a presidência, né? A cada 2 anos, teve uma época que era de ano em ano, que foi no primeiro ano do governo IEL, foram 4 anos, mas foram 4 presidentes. Quando eu entrei aqui era o vereador Mauro Maílio, presidente. Ele trabalhava de uma maneira. Quando mudou aquele ano o governo, foi o último ano do Pedro Lozzi, mudou o governo e entraram novos vereadores.
E a mediadora sempre foi a Silmara, falava assim, ó, agora o jeito de trabalhar é assim, e a gente ia tocando, mas sempre houve auxílio das pessoas que já estavam aqui, né, para amparar a gente nas dificuldades. Agora, as Saias Justas foi viagem assim que quando eu entrei, eu já conhecia São Paulo, mas conhecia assim, você vai de São Paulo até o centro da cidade e voltava. Agora chegava assim o vereador, ó, você tem uma viagem para tal lugar em São Paulo. E sem GPS naquela época, né? Sem GPS, você tinha que se virar. E era mais difícil, né? Mas a gente ficava assim meio apreensivo, preocupado, suava frio, mas depois dava tudo certo. E na sua época, Toninho, você um dia estava conversando comigo e contando que você trabalhou como motorista, que você chegou a fazer 2 viagens para São Paulo no mesmo dia. Na época do Lico Silveira, ele foi prefeito, então ele tinha que às vezes levar uns documentos até o tribunal, e ele tinha um motorista dele, que era o Flávio Cabral, muito amigo meu, que eu considero muito ele, até da minha família, e ele ficava assim, bem dizer, mais lotado assim com as coisas particulares do prefeito, né? E como eu já conhecia, assim, mais ou menos, e eu sei dizer que eles pediriam tudo para o Ageu Maurício, que era o presidente, para fazer as coisas para ele, então sempre fazia de bom gosto, assim, de atender tudo que atendia, né? Até parte, assim, parte social de vereadores, a gente fazia pela Câmara antigamente, levava o pessoal de São Paulo para ver cadeira de roda, uma perna mecânica, entendeu? E hoje já mudou muito. O tribunal fiscaliza tudo no município é fiscalizado. Antigamente a parte política fazia essa parte, né? Então eu viajei muito, atendi muito vereadores aí, que eram 17 vereadores, né? Só que antigamente não era hoje são todos aqueles carros mais modernos que tem, que existe aí, né? Antigamente era um Passatinho, depois Variante, um Santana, que daí já melhorou um pouquinho. Então, ao longo dos anos foram melhorando bastante, que hoje a Câmara, hoje tem uma estrutura assim de transporte, de tudo, né? A parte de tecnologia, a Câmara hoje é um exemplo perto do que foi no passado. A tendência é evoluir, né? Mas sabe, vou colocar, e tudo isso que o Toninho falou, essa evolução, a gente também elenca aqui, não assim, menosprezando quem passou. Não. Porque é de acordo com a realidade, né? Porque quando nós entramos em 94, né, a gente foi acolhido muito bem pela gestão da época, mas era o que tinha para aquele momento. Naquele momento era o quê? A máquina de datilografia. Eu ainda me senti privilegiada porque eu peguei uma Facite 8000 automática. Verdade. Então, a outra colega que entrou comigo, não. Então eu falei, que bom, mas não era fácil, né? O papel carbonado, transcrição, tudo em livro, errava uma folha, não tinha que fazer de novo o documento. Exatamente, né? Entendeu? Mas isso que você está falando são avanços, mas para chegar nesses avanços, com certeza houve desafios, né? Alguns até impostos pela legislação, porque a sociedade veio mudando também, né? Não é que um dia vocês acordaram e falaram, vamos fazer a Câmara ser desse jeito a partir de agora. Né? Entendo que tem uma legislação que rege, que também vocês tiveram que se adequar, né? A casa teve que se adequar à lei, por exemplo, de responsabilidade fiscal. Do ano 2000 para cá, quando essa lei foi imposta, em maio de 2000, a gente passou a ser desafiado periodicamente, sabe? Desafiados o quê? A mudança mesmo. E mudanças repentinas, porque a lei, ela não só impôs regras, né? Ela deu um novo rumo para a administração pública no tocante às finanças. E junto com esses rumos, ela impõe penalidades, inclusive, para o gestor. Então, a gente foi, assim, motivado, forçado, né, e desafiado a mudar. Então, a nossa estrutura organizacional da Câmara de Botucatu, o seu funcionamento, tomou novo rumo de 2000 para cá, justamente como você colocou, depois da lei fiscal, né, porque ela exigiu o quê? Transparência da gestão, maior controle dos gastos públicos, né, controle, né, gestão do controle de contratos, gestão documental e uma série de outras coisas. E isso também forçou a nossa estrutura a se remodelar também com relação ao recurso humano. Nós, a partir daí, fizemos vários concursos públicos. Por quê?
com essas exigências, não era qualquer profissional que podia desempenhar. A gente tinha que buscar no mercado profissional qualificado especificamente para aquela função. Então a Câmara teve que contar com um profissional habilitado em contabilidade para assinar os documentos contábeis. A Câmara precisou ter um gestor de contratos. A Câmara precisou ter outras funções para poder fazer funcionar a máquina, para poder dar transparência da sua gestão. Então, por isso que a Câmara hoje tem no seu corpo 33 colaboradores, mas distribuídos em todas essas áreas, para dar esse aparato que a legislação impõe. E uma dessas grandes mudanças que refletem no trabalho direto do vereador e no reflexo da Câmara para a nossa sociedade é a ferramenta do processo legislativo, que a gente implantou também, coincidentemente, no ano 2000. A Isabel pode exemplificar melhor como a gente trabalhava e o bem que ela trouxe, né, para a nossa rotina, em termos de facilidade, e o bem que ela trouxe para a sociedade acompanhar a gestão do vereador, porque essa ferramenta, hoje, ela é disponibilizada em tempo real na internet, o cidadão de casa pode ver a propositura, o seu inteiro teor de uma lei, ele pode ter acesso a todos os documentos do parlamentar através desse sistema, onde a área que desempenha é a secretaria, que a Isabel é gestora de lá há mais de uma década. E essa área da secretaria, por exemplo, ela presta uma assessoria direta para o vereador, né? Porque a gente tem que lembrar que a Câmara de Botucatu não tem, os vereadores não têm assessores individuais, né? A gente tem um assessor parlamentar que atende a todos e a secretaria que faz um pouco essa função. Isso, porque os vereadores, eles vão até a secretaria e buscam, né, informações. Eles querem apresentar um projeto, eles querem fazer uma matéria e precisa fazer uma busca, fazer um estudo, né? E como eles não têm assessores, isso acaba acarretando para nós que trabalhamos na secretaria, né? E com essa ferramenta hoje do processo legislativo também, é muito mais fácil você fazer uma busca de uma lei, se no município já existe alguma coisa sobre esse assunto. Então, você fazendo essa busca, automaticamente você já aparece, e você colocando uma palavra-chave, você já busca o assunto e já consegue, né, visualizar se já tem esse assunto ou não. Porque antigamente era tudo no papel, então se o vereador pedir alguma coisa, você tem que buscar, demanda tempo, ir no arquivo, pesquisar, procurar em papel, em livros, né? E hoje já não, hoje é mais fácil, está bem mais simplificado, né? Qualquer munícipe também que queira outras, né, informações, ele vai buscar diretamente no site da Câmara e ele vai encontrar. Porque toda a legislação, desde 1948, está toda disponível no site da Câmara. Isso trouxe agilidade na nossa rotina, né, e uma melhoria na qualidade do serviço que a gente presta. Porque o vereador ele consegue hoje montar a estatística a todo momento. Por exemplo, pesquisa para mim aí quantas proposituras eu fiz para determinado bairro. A gente consegue quantificar, dar na mão. Ele faz isso da casa dele, né? Mas por quê? Tem pessoas aqui dentro alimentando esse sistema diariamente. Até porque se ele procurar também um assunto de uma matéria, né, de um determinado assunto, você pode pesquisar quantas vezes ele já apresentou. Então esse sistema também busca todos os assuntos que ele já apresentou para determinado bairro, não só em números, mas em assuntos também. E também a questão do processo legislativo em si, o trâmite, né? Um projeto de lei, quando ele é protocolado na Câmara, ele tem aqui dentro todo um andamento, ele passa pelo crivo jurídico, pelas comissões, até ele ficar apto para ser votado em plenário, né? Ser aprovado, ser sancionada a respectiva lei. Do jeito que a Silmara falou agora aí, a parte de toda a informatização da Câmara do Poder Legislativo, antigamente, você fazer uma publicação no Diário Oficial, tinha que pegar o carro em São Paulo, ir lá na Rua Maria Antônia, em Sorocaba, para fazer uma publicação do Diário Oficial. Hoje, isso é tudo pela internet, daqui já está mandando, entendeu? Antigamente teria que pegar, sair daqui, se locomover até lá, era custos para o município, tanto para o Poder Legislativo. Hoje você compra uma câmera dessa que está sendo filmada, gente, aqui, você compra hoje, tem o balancete Eldesp,
que tem que ser informado o Tribunal de Contas. A hora que você comprou aqui, já está lá o número dela lá. E a hora que o fiscal vem aqui, não é como antigamente. Ele chegava aqui, ele pediria, Antônio Carlos, você tem o número daquela... Hoje não. Hoje ele chega com o papel do tribunal, aqui ele fala, viu, eu quero ver aquela câmara que foi comprada lá, 2.670, aquela câmara ali, o patrimônio dela. Ele já traz de lá, ele já vem até pela amostragem. Então, está tudo muito rigoroso, tudo muito bem informado, e a Câmara tem esse papel de pegar e fazer, mandar cada coisa que é comprada, vai para o tribunal e de lá eles veem, fiscalizam, tudo certo. E o Toninho fez muito disso, né? Entendeu? Eu fui com ele para Sorocaba em 95, quando a gente fez uma tomada de preço para comprar o mobiliário do nosso plenário, que está aqui até hoje, né? Em bom estado de conservação. Quem entra aqui na casa sempre refere isso, né? Parece que aqui tudo funciona bem, parece que é limpo, parece que é organizado, e realmente é, né? Então, cada um faz muito bem a sua função. Para quem conhece a Câmara e visita aqui a sede do Legislativo, muitas vezes sai com essa impressão, às vezes até chega com uma impressão distorcida, achando assim, ai, nossa, vai ser uma bagunça, não vou ser bem atendido. E aqui a gente tem um padrão de excelência que é comentado lá fora, né? Vocês acham assim que isso tem a ver com o fato de a gente, né, cada um dos servidores, ter consciência da importância que é esse poder legislativo? Tenho certeza que não só nós daqui, como toda a nossa equipe, tem pleno conhecimento de qual é a nossa missão dentro da Câmara Municipal. Isso é muito claro para cada um. E prova disso é que os demais não estão aqui, estão lá desempenhando o seu papel. E prova disso é o bom funcionamento. Né? Desde qualquer item que a gente vai comprar tem todo um trâmite, então a gente tem aquele zelo, aquele trato, seja um item de R$10 como de R$1.000. A gente dá o trâmite é o mesmo, o rigor é o mesmo, né? E eu acho que aqui todos vestem a camisa da instituição, sabe? Ninguém se limita a fazer aquilo que está descrito nas suas atribuições. E isso eu posso afirmar. Os colaboradores se dedicam dentro da sua jornada de trabalho, mas se precisa ficar um pouco mais para concluir uma tarefa, eles ficam. A Gilmar é uma que fica depois do horário porque ela prefere fazer limpeza de determinados locais fora do horário para limpar com mais tranquilidade, deixar melhor, né, o resultado do serviço. Ou fica um pouquinho depois para terminar, para não incomodar. Então, eu tenho certeza que todos nós sabemos sim, por isso que a coisa funciona redondo. Porque a Câmara Municipal de Botucatu, ela tem como seu patrão o povo de Botucatu, a população de Botucatu. E tem zelado ao longo desses anos que eu estou aqui pelo dinheiro público, pela valorização do servidor público, pela valorização da população em si e todos os cuidados que a Câmara requer. Não ficou diferente no setor de transporte, porque a gente trabalha com dinheiro público. Nós temos que fazer a coisa bem feita. E a nossa função, particularmente, é fazer com que a pessoa que esteja viajando com a gente não se preocupe com nada. Ela sabe que ela tem um horário para sair, ela sai no horário, chega no horário, não se preocupa com a viagem e volta com segurança para casa. E agora a gente falou muito das rotinas, do trabalho, mas como que é daí o convívio? Tem mais funcionários, mas ainda é um grupo pequeno, né? 33 pessoas, às vezes tem um abonando, às vezes tem um de férias, licença-prêmio. Como que é esse convívio, assim? Dá para criar laços aqui? Então, eu acho que aqui o segredo daqui é o trabalho em equipe, porque um ajuda o outro. E aqui é a nossa família, então ela não fica só aqui, depois a gente leva para casa também. Um vai ajudando o outro, depois chega o final de ano, nós fazemos uma confraternização, né? Então aqui é o trabalho em equipe, um ajuda o outro, e é como se fosse uma família mesmo, um vai aglomerando o outro. É um ambiente de trabalho assim gratificante. Eu que estou aqui há 24 anos posso dizer isso, que eu acho que é o melhor lugar para se trabalhar, né? Eu gosto muito daqui, gosto muito do que eu faço e eu sou feliz de ser servidora da Câmara Municipal, servidora do povo, né? Porque nossa missão é servir e servir com excelência, né? A gente tenta, pelo menos, não vou falar que às vezes nós somos falhos, mas nós tentamos ser excelentes naquilo que a gente está aqui para fazer. Eu estou aqui há
muitos anos, né? Mas não tantos anos quanto o nosso colega Toninho aqui. Mas eu quero aqui agradecer em público, porque quando eu entrei aqui, a gente viaja por aí, encontra outros colegas de trabalho, e as pessoas falam assim, nossa, que ano que é esse carro seu? Esse ano? Puxa, nem parece, é um carro novo, parece zero. E quando eu entrei aqui, eu não tinha esse cuidado, eu não tinha aprendido aí como cuidar de um veículo. E o Toninho me ensinou tudo isso, não só isso, como outras coisas também, no lido com as pessoas, né? Como tratar as autoridades, os colegas funcionários. E eu quero agradecer aqui em público, Toninho. Muito obrigado, Toninho. Você da mesma forma, porque o Rodolfo, ele teve, ele diz o Caipira, ele teve um pedigree que ele tem uma origem assim de escutar, uma pessoa, todo mundo quer saber dele, que é uma pessoa muito boa. Obrigado. Eu agradeço você, não é Obrigado, Toninho. Jogar flores, mas tem uma criação, tem uma formação diferenciada, né? Com isso aí, quem ganha é a população, é a Câmara de Botucatu, tem sempre seus veículos bem cuidados. A vida é como se fosse uma estação de trem, né? Uns partem e outros ficam. Então, são transições, são momentos. Quando nós chegamos em 94, né, o diretor aqui, o saudoso Lincoln Vaz Filho, né, Ana Maria Tancler Stipe na vice-direção, foram os meus chefes. Então, a quem eu remeto as boas lembranças, né, o aprendizado. Foram poucos os momentos juntos, porque a transição ocorreu logo depois, né, da nossa chegada, que eles foram se aposentando. E eu julgo assim que a gente foi dando continuidade nesse aprendizado, né? Não convivi com o Francisco de Assis Domingues, que foi um diretor também, mas ele foi meu professor. Então, assim, eu não convivi fisicamente, mas a gente convivia como? Através das lembranças dos documentos. Porque a gente tão nova aqui nos desafios, a gente iria buscar onde? Não tinha mais para quem ligar, ia nos documentos buscar nos exemplos, né? Então, no passado. Então, o seu Chico nos serviu assim, né? A Ana fisicamente nos ajudou, mas assim, essa minha responsabilidade de gestão, ela não é sozinha, ninguém faz nada, é tudo compartilhado. Tudo isso funciona hoje porque tem uma equipe muito bem integrada, né? Não vai, né? Mas é verdade. Cada um dentro da sua área de atuação, desempenhando um bom papel. Bom, e aí, já para a gente se encaminhando para a despedida desse momento aqui, eu queria que vocês assim respirassem e em uma palavra ou em uma frase dissessem o que representa, o que é a Câmara Municipal de Botucatu para você, né? Não para o vereador, não para Botucatu, não para o mundo, não. O que é para você? Para mim, a Câmara Municipal de Botucatu se torna a segunda casa minha, que eu mais vou viver aqui dentro que lá fora, entendeu? Então, para mim, eu tenho isso aqui como minha casa, tenho carinho, entendeu? Porque daqui que saiu meu sustento, tenho muito carinho por isso aqui fez parte da minha vida, porque 38 dias não é 38 anos, não é 38 dias, entendeu? Eu acho que se for pegar o Chico ele trabalhou na Câmara, eu acho que não chegou aos 38 anos. O Lincoln, acho que também, eu acredito que não. Não deu. Eu acho que estou se tornando assim O Guinness. O Guinness do mais velho por ali. Porque eu entrei muito jovem aqui na Câmara Municipal. Era mocinho, entendeu? E o tempo foi se passando e hoje de cabelo preto eu estou com cabelo branco. Então isso aí foi a vivência do tempo que para nós mais antigos ainda é um pouco. Para mim a Câmara fez parte da minha história, né, da minha vida também. São 22 anos que eu trabalhei assim, muito feliz. Sou grata, né, por cada ano trabalhado, pelo convívio com todos aqui. E foi muito gratificante e assim, um serviço que eu sempre gostei demais, né? Então, assim, para mim fez parte da minha história, da minha vida. Para mim também, eu tenho 18 anos aqui na Câmara Municipal, né? Então a palavra que se resume para mim é gratidão. A gratidão por essa maravilhosa empresa aqui, que eu considero uma empresa, né? Uma família mesmo. É muita gratidão mesmo. Que tudo que eu tenho eu devo a vocês. Com toda certeza é um projeto de Deus na minha vida, eu trabalhar aqui, isso eu tenho certeza.
Também agradeço a Deus por esses anos todos que eu passei aqui, uma boa parte da minha vida, trabalhei com outras coisas, mas sinceramente aqui foi um lugar muito bom, um lugar de aprendizagem, um lugar de crescimento, um lugar de fazer amigos, e aqui a Câmara é uma grande família. Eu agradeço aqui a entidade Câmara e agradeço a cada pessoa aqui, agradeço a Silmara em particular, que sempre soube e sempre recebeu todos com carinho, e muito obrigado. Agradeço a Deus por estar aqui, né? São 24 anos, mais da metade da minha vida. Né? Eu entrei aqui, tinha 22 anos. É a continuação da minha casa, porque muitas vezes eu passo mais aqui do que na minha própria casa. De segunda mesmo, gente, eu entro 7h30 da manhã, às vezes eu saio 11 e pouco da noite. Então a gente às vezes nem vê os filhos, passa mais aqui do que na própria casa. Então é a continuação da nossa casa, né? Tanto levamos coisas boas daqui para lá, como trazemos de lá para cá, né? E coisas boas, coisas muitas vezes tristes também, às vezes a gente divide com as pessoas aqui, algumas coisas que acontecem na casa, outras a gente divide lá em casa o que acontece aqui. Então é muito bom, é bom. Hoje, a Câmara eu a levo no meu sobrenome. Muitos me conhecem como a Silmara da Câmara. Tá? Então, aqui eu devo a minha gratidão e o meu orgulho, porque é o lugar onde eu pude me desenvolver enquanto pessoa e enquanto profissional. Agradeço a todos também pela colaboração, né, para que eu possa colocar a Câmara com excelência de gestão. Né? Então não é a diretora da Câmara, e sim é a Câmara, é a equipe da Câmara que faz da Câmara o que ela é hoje. Muitos de vocês, ou alguns de vocês, já estão passando bastão por uma outra leva que vai chegar, como vocês chegaram há quase 20 anos, ou um pouco mais de 20 anos atrás, Toninho há 38, não é? Que mensagem que vocês deixam? Valeu a pena? Vale a pena? E o que vocês querem dizer para essa moçada que está chegando aí e que daqui 160 anos vai ter que contar uma outra história, né? Com certeza valeu a pena, né? E para essas pessoas que estão aqui agora, paciência, dedicação e bastante trabalho e vontade. O que eu passo para esses novos servidores é que eles sejam sempre comprometidos com o papel, né, com a função, e que deem continuidade, porque a gente tem que sempre melhorar. Né? Então a gente evoluiu ao longo dos anos e a gente não pode estacionar. Que eles deem continuidade nesse processo com muito rigor e comprometimento. Isso aí, muita força, ânimo, né? Força, ânimo para esses que estão começando, porque nós estamos quase que indo embora mesmo. Mas é que todos realmente se dediquem, né? Porque a nossa missão é servir, né? E a gente espera sempre servir muito bem. Muita força para todos também, né? Porque como o Toninho falou, né? Ele entrou de cabelo branco, agora está de cabelo preto, agora está com cabelo branco. E eu entrei com o cabelo, agora estou ficando careca. Então muitos anos aí convívio. Se for assim, então eu entrei com bastante cabelo, estou ficando com pouco também. Mudou até a cor. Que eles possam ter muita força, paciência, sabedoria para trabalhar aqui, porque a tendência é ser muito mais complicado, né? E tudo fazer o melhor, com excelência, em tudo. Eu desejo aos novos que vão chegar que aproveitem essa oportunidade que a Câmara oferece como uma oportunidade boa. Então eu encerro esse bate-papo parabenizando a esse time de servidores que tem feito ao longo desse tempo o sentido real e exato dessa palavra, servir. Câmara Municipal de Botucatu, 160 anos. Nós fazemos parte dessa história! Uhul!